E a palavra em Marcos 9:23 diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E eu quero dar continuidade à palavra que foi dada hoje na parte da manhã. Transforme a crise em milagres. Obrigado, meninos, irmãos do louvor, jovens do louvor, que vão nos ajudar. Deus abençoe. Daqui a um pouquinho a gente está junto de novo. Eu queria que essa palavra possa ser profética sobre a sua vida agora à noite, em nome de Jesus. Então, entrando direto na palavra, crise é uma viúva pobre, com apenas uma pequena porção de farinha na panela e uma pequena porção de azeite na botija, para fazer seu último pão, comer com seu filho e depois esperar a morte chegar, porque não havia nenhuma perspectiva, porque a seca e a fome tinham invadido o país. Eu estou me referindo a 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 em diante. Mas milagre foi a palavra do homem de Deus, o profeta Elias, olhar para aquela viúva e dizer para ela que a farinha não ia faltar na panela e não azeite na botija. Assim aconteceu por muitos meses, e aquela mulher com a sua família e o profeta foram alimentados. Agora, sabe o que é crise? Crise é uma mulher casada que sonha em ser mãe por muitos anos. Uma mulher que sonha em ser mãe por muitos anos, e depois, por uma forma milagrosa, ela se torna mãe. E quando ela tem um único filho, e quando esse filho se torna adolescente, um determinado dia ele tem uma forte dor de cabeça e ele morre. Estou me referindo à sunamita e ao seu filho. 2 Reis, capítulo 4, versos 17 em diante, fala da morte desse filho adolescente. Então, crise é você sonhar em ser mãe. Você que é mulher sabe disso. Você que é casada sabe disso ou não, você sabe disso. E depois um dia esse sonho se torna realidade, e de repente você vê aquele sonho ir embora, e parece que aquilo vai virar amargura de espírito. Mas, sabe o que é milagre? Milagre foi aquela sunamita, aquela mulher pela fé, pegar o seu filho morto e colocá-lo no quarto de cima, no quarto que o profeta Elias se hospedava, o profeta Eliseu, se hospedava quando passava por ali. E ela não falou nem mesmo para o marido que seu filho havia morrido. Ela não falou para ninguém. Ela só pediu a um dos funcionários que selasse um jumento para ela. E ela foi até a casa do profeta Eliseu. E ela, pela fé, ela foi porque ela cria que a morte do seu filho naquele dia não seria o fim, que Deus iria ressuscitar o seu filho. E porque ela creu, ela viveu o milagre da ressurreição do seu filho. Milagre é você confiar em Deus mesmo nas causas que parecem impossíveis nesse momento. Eu não sei qual é a sua causa, qual é a situação. Eu sei que Deus é o mesmo. Eu sei que Ele nunca mudou. Eu sei que Ele fará de novo. Basta você crer e confiar de todo o seu coração, porque eu sei que Ele vai fazer. Crise, deixa eu enumerar. Eu quero passar bem rápido, mas eu preciso enumerar algumas coisas. Crise é você e seus melhores amigos, por causa da sua fé em Deus, e por causa da sua firmeza de fé, e por causa da sua confiança em fé, serem lançados dentro da fornalha de fogo. E aí estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3, você pode ver isso. Crise é você e seus melhores amigos serem lançados na fornalha de fogo, por causa da sua fé genuína, por causa da sua fé firme na palavra. Milagre é quando você for lançado na fornalha, Jesus já está lá, sim, o Senhor já estava lá, e você e seus amigos andarem livremente dentro da fornalha de fogo e sair sem ter nem mesmo cheiro de fogo nas suas vestes. Isso é milagre. Honre ao Senhor nesses dias difíceis e Deus te honrará. Permaneça firme. Se você tiver que passar pela fornalha, passe, mas saiba que você não vai passar sozinho. O Senhor Jesus estará com você. Ele disse em Mateus 28:20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o dia está difícil, Ele está conosco. Se está bom, Ele está conosco. Se está mandando em vitória, Ele está conosco. Se a situação não está boa, Ele está conosco, porque o Senhor é fiel. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Honre ao Senhor, seja firme, vai até o fim, e você vai ver a presença de Deus com você todos os dias da sua vida. Sabe o que é crise?
Crise é você andar em retidão, em santidade, praticar a justiça e ser acusado injustamente pelos seus inimigos. E por causa disso você ser lançado na cova dos leões. E aí eu estou me referindo a Daniel. No livro Daniel, capítulo 6, de 1 a 19, você tem essa história. Crise é você ser lançado injustamente na cova dos leões para ser comido pelos leões. Mas sabe o que é milagre? Milagre é Deus Deus enviar o seu anjo e fechar a boca daqueles leões durante a noite toda, e você sair no dia seguinte sem nenhum arranhão. Faça isso. Honre ao Senhor, e Ele te honrará nos momentos mais difíceis que porventura você venha atravessar. Transforme a crise em milagre. Daniel, pela sua fé, ele transformou esses momentos mais difíceis em milagres da parte de Deus na sua vida. Sabe o que é crise? Deixa eu enumerar mais alguma para você. Crise é a doença persistir durante 12 anos na sua vida, e você gastar todo o seu dinheiro com os médicos, indo aos hospitais e indo de mal a pior. Eu estou me referindo à mulher do fluxo de sangue, em Lucas capítulo 8, do verso 43 em diante. Crise é você estar sofrendo de uma enfermidade 12 anos e não ser curado, e procurando tratamento e não ser curado. Isso é crise. Aquela mulher estava em crise há 12 anos. Mas sabe o que é milagre? Milagre foi aquela mulher tocar pela fé nas vestes do Senhor Jesus e receber a sua cura instantaneamente. Isto é milagre. Então, seja qual for a sua situação, pela fé, eu quero te encorajar a tocar nas vestes do Senhor Jesus. É pela fé, meu amigo. E quando as pessoas tocavam em Jesus, a doença das pessoas nunca passou para Jesus, mas a cura de Jesus passava para as pessoas. E o milagre sempre acontecia. Todos aqueles que tocavam nele eram abençoados. Então, pela fé, através da oração, eu te encorajo, toque hoje nas vestes de Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua bênção, receba aquilo que você está precisando de Deus. Crise é uma mãe ver todos os dias a sua filha única ficar terrivelmente, horrivelmente possessa de demônios, e ela não poder fazer absolutamente nada. Eu estou me referindo à mulher cananeia, que tinha sua filha, e essa sua filha única, e todos os dias essa menina ou essa moça ficava possessa, horrivelmente endemoniada, e ela vai atrás de Jesus, e Jesus testou a fé dessa mulher ao máximo, porque ela chegou para Jesus e ela começou a dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus testou ao máximo, ponto de dizer: olha, eu vim só para a casa de Israel. E ela continua, e aí Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse, isso era um provérbio popular da época, e ela disse: eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa dos seus donos. Ela está dizendo para Jesus: Jesus, basta uma palavra, libera uma palavra e a minha filha será liberta para sempre. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua fé. E ela, porque ela insistiu com Jesus pela fé, naquela hora a sua filha foi completamente liberta. Você pode ler isso em Mateus 15, de 21 até o verso de número 28. Sabe o que é crise? Crise é um pai chamado Jairo ver a sua filha única de 12 anos de idade adoecer e morrer. Isso é crise. É você ter uma única filha e você criar com todo o carinho, com todo o amor, e de repente ela adoece e morre. Mas aquele pai, ele olha para aquela situação e possivelmente diante de uma situação dessa, o diabo está dizendo: é o fim. Se você está passando por uma situação difícil, o diabo está dizendo: é o fim, acabou. E quando o diabo diz que é o fim, Deus disse: não, não é o fim, é apenas o começo. O melhor ainda está para acontecer. Sabe o que é milagre? Foi Jairo correr atrás de Jesus, se lançar aos pés de Jesus. Ele era um homem importante, mas ele chegou lá, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e ele pediu socorro. E Jesus disse: eu vou até a sua casa. Sabe o que é milagre? É você levar Jesus para dentro da sua casa. Jesus chegou na casa de Lázaro e ele olhou para sua filha. Ele deixou só 3 apóstolos entrar: Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E ele olha para ela e diz: levanta-te, levanta-te.
Sabe qual é a tua situação? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu sei que a palavra do Senhor é: levanta-te, levanta dessa situação, sai dessa situação, levanta dessa situação de enfermidade, de dor, de tristeza. Ergue os seus olhos, olha para o céu. Jesus te ama, Ele se importa com você, conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento, sabe a sua dificuldade, ou que você não esteja passando por nada, mas Ele sabe exatamente onde você precisa ser tratado. Convide Jesus para entrar na sua casa e tudo será diferente. Porque Jairo levou Jesus para sua casa naquele dia. Sabe de uma coisa? Naquele dia, aquele pai, por causa da atitude dele teve de deixar sua filha morta em casa e ir atrás de Jesus, ele transformou o pior dia daquela família. Aquele seria o pior dia daquele casal, mas aquele pior dia foi transformado no dia do seu maior milagre. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje à noite. Aquilo que parece ser o pior dia, a pior fase da sua casa, o pior dia da sua família, o dia mais triste da sua família, será transformado no dia da sua maior alegria. Aquilo que parecia morte vai ser transformado em vida, e aquilo que parecia que não tinha saída, você vai celebrar a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor, o poder do Senhor, e a graça do Senhor, o perdão do Senhor, a libertação do Senhor e a provisão de Deus na tua casa. Papai, mamãe que está me assistindo, tenha a atitude de Jairo. Leve Jesus para dentro da sua casa. Então aquilo que parecia que estava morto vai ressurgir, vai ressuscitar, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais, poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe o que é crise? Crise é você ver o seu irmão querido, que você ama, adoecer gravemente, e você até mandar um recado para Jesus, mas ver o seu irmão morrer. Eu estou me referindo a Marta e Maria, que viram o seu irmão Lázaro adoecer gravemente e morrer. E sabe o que é crise? Ele já está sepultado há 4 dias. Mas sabe o que é milagre? É Jesus chegar e falar para aquelas irmãs: seu irmão vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Milagre é Jesus chegar diante daquela sepultura e falar: tirem a pedra. E olhar para o céu e dizer: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. O Senhor sempre me ouve, mas eu falei isso por causa das pessoas que aqui estão. E em seguida Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Eu quero encorajar você, que talvez está vendo uma situação difícil aí. Você acha que talvez tudo tenha acabado, ou tudo foi sepultado, ou você acha que não tem mais jeito. Ei, Jesus é a ressurreição e a vida. E a palavra para você agora à noite é de João 11:40, quando Jesus olhou para aquelas irmãs e disse: se creres, ele disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ei, se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua casa. Você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio. Você vai ver a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. E essa é a minha palavra para você hoje à noite. Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega tarde demais. Ele sabe o que faz e sabe a hora de agir. Mas a nós cabe confiar, orar, buscar, depender, crer no milagre e confiar que Ele fará outra vez. Diga amém aí. Crise, eu fico imaginando nessa crise que eu vou enumerar agora. Foi os discípulos andarem com Jesus 3 anos ou 3 anos e meio, cheios de expectativas, cheios de sonhos, numa visão que Jesus tinha passado para eles. Crise foi depois de andar com Jesus, ter deixado tantas coisas para trás. Eu fico pensando em Pedro, eu fico pensando em João, fico pensando em Mateus e André e todos eles. Eles deixaram muita coisa para trás para andar com Jesus 3 anos, 3 anos e meio. Sabe o que é crise? Foi um dia lá em Jerusalém, olhar e ver Jesus ser preso, e depois ver Jesus ser crucificado, e depois ver Jesus morrer na cruz. Isso era crise. Sabe, eles ficaram tão tristes que alguns, como tomaram o caminho de Emaús, 2 foram para lá tentando ir, não, achando que tudo tinha acabado. Outros foram pescar no lago da Galileia. Cada um estava pensando que ia voltar à sua antiga vida, ia voltar à sua antiga profissão, porque agora estavam em crise. Sabe o que é milagre? Milagre é Jesus ressuscitar ao 3º dia. Milagre é Jesus ressurreto e ao encontro deles lá no lago, lá no caminho de Emaús. Sabe o que é milagre? Foi conviver com o Cristo ressurreto 40 dias. Foi comer com Ele, ceiar com Ele, foi olhar para Ele, foi ser ministrado por Ele depois da ressurreição. Sabe o que é milagre?
foi olhar e ver Jesus subir ao céu. Ele subiu ao céu diante dos olhos deles, lá de Betânia. Isso é milagre. Eu quero te encorajar. Para aqueles discípulos, talvez naqueles 3 dias, entre a sexta e o domingo, o diabo estava dizendo todos os dias: é o fim, cara, acabou, volte para a velha vida. Talvez o diabo está dizendo isso a você: volte para a tua velha vida, porque se está sem culto, não vai ter mais culto. Vai ter culto sim, em nome de Jesus. A igreja vai voltar cada vez mais forte, nós vamos crescer muito mais, nós vamos viver um avivamento poderoso. Pode ter certeza disso, porque o Jesus que nós servimos é o Senhor da história. Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem as rédeas da história na sua mão, e nós estamos aqui em nome do Senhor. Pode ter certeza disso. Eu estou falando isso porque se você ficar 4 domingos em casa sem assistir culto, isso vai virar rotina na sua vida. Eu quero te encorajar a continuar cultuando em família, e no dia que voltarmos com os cultos, você volte cada vez mais firme, olhando para Jesus. Para aqueles discípulos, conviver com Cristo ressurreto foi tão forte, foi tão poderoso, que todos eles se tornaram mártires por amor a Jesus. O que fez aqueles homens morrer por amor a Jesus foi porque eles tinham convivido com o Cristo ressurreto. Eles superaram a crise, eles transformaram a crise daqueles 3 dias no milagre de viver na plenitude do Espírito Santo e dar as suas vidas por amor a Jesus. Deixa eu enumerar mais uma. Sabe o que é crise? Crise foi a igreja de Jerusalém, com milhares e milhares de discípulos, porque só no primeiro dia converteram-se cerca de 3.000 pessoas. Milhares e milhares de discípulos da igreja de Jerusalém serem expulsos por causa da perseguição, e eles não entenderam nada. Tiveram que deixar a sua cidade para trás, tiveram que deixar suas casas para trás, tiveram que deixar parentes, amigos, eles tiveram que deixar tudo para trás. Isso foi crise. É o que está em Atos capítulo 8, verso 1. Aliás, o que eu falei de conviver com Cristo ressurreto, você pode ler crucificado, Lucas 24, de 1 a 12, e depois Atos 1, de 1 a 5, você pode conferir. Mas eu estava falando agora que crise foi os discípulos de Jerusalém, aos milhares, serem todos expulsos de Jerusalém. Milhares, muitos milhares, deixando para trás suas casas, famílias, parentes, amigos, porque agora eles tinham convertido a Jesus, e os religiosos estavam perseguindo e matando, e eles tiveram que deixar a cidade de Jerusalém. Eles não entenderam nada. Sabe o que é milagre? Foi quando o líder dos perseguidores, que chamava-se Saulo de Tarso, converteu-se a Jesus e tornou-se um dos maiores dos apóstolos, um excelente pregador, um homem que escreveu metade do Novo Testamento. Depois você lê isso em Atos 8, verso 1, e Atos 9, de 1 a 18. Sabe o que é milagre? Que aqueles discípulos não entenderam quando eles foram expulsos das suas casas, quando eles deixaram para trás tudo. Sabe o que foi milagre? Foi que no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo exército romano, sob o comando de um general chamado Tito. O exército romano sitiou a cidade durante 145 dias, depois mataram todos ao fio da espada. Mas sabe o que é milagre? É que aqueles discípulos que tinham sido expulsos, que não entenderam a causa da perseguição, eles não foram mortos, porque agora eles estavam espalhados sobre a face da terra. Eles puderam continuar vivos, pregando o Evangelho, fazendo discípulo entre as nações. Sabe, aquilo que talvez você não está entendendo hoje, não questione Deus. Para de questionar. O teu questionamento, a tua queixa, a tua murmuração não vai atrair o favor de Deus. Sabe o que diz Romanos capítulo 8, verso 28? Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo essa provação que estamos passando, mesmo esses dias que nós estamos podendo repensar a vida, mesmo esses dias que nós estamos de quarentena, isso coopera para o bem, para o nosso bem e para o bem da nossa família e para o bem da nossa saúde. Aquilo que você não está entendendo, coloca nas mãos de Deus, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Quando aqueles discípulos foram expulsos, eles não entenderam, mas quando a destruição de Jerusalém aconteceu, eles entenderam que Deus usou a própria perseguição que o diabo causou para tentar acabar com a igreja, para expandir o Evangelho e a pregação do Evangelho, e para livrá-los da morte que viria. E a penúltima coisa que eu vou enumerar hoje, sabe o que é crise? Crise foi o apóstolo Pedro, que estava preso lá em Jerusalém. Herodes tinha matado Tiago, irmão de João, ao fio da espada, e aí a popularidade dele cresceu. Então ele foi lá e pegou o principal dos apóstolos na época, o apóstolo Pedro, e colocou na cadeia.
E marcou que no dia seguinte o apóstolo Pedro seria degolado, logo pela manhã. Imagina, você está preso, e você sabe que na manhã seguinte a tua cabeça vai rolar. Você pode ler isso em Atos 12, dos versos 3 em diante. Pode ler Atos capítulo 12, pode ler isso. O apóstolo Pedro está preso, e tem 16 soldados guardando o apóstolo Pedro. Tinha 4 portões de ferro, em cada portão, tinha 4 portões, cada portão tinha 4 soldados, 16 soldados guardando a cela do apóstolo Pedro. Sabe o que é milagre? Milagre foi a igreja fazer uma vigília de oração na casa. Olha aí a casa, fazendo a importância da vigília de oração, a importância da célula, a importância do pequeno grupo. Milagre foi a igreja fazer uma vigília de oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, e lá no meio da vigília de oração, clamando pelo seu líder, para que Deus libertasse o apóstolo Pedro. Sabe o que é milagre? Foi Deus enviar o seu anjo lá naquela prisão, naquela noite, e os portões abriram automaticamente, e o anjo do Senhor tirou o seu apóstolo de lá. Isso é milagre. Eu quero encorajar você, não importa o que você está passando, confie no Senhor. Ore em sua casa, ore com a sua família, ore com as nossas células. Nossas células vão voltar essa semana, quarta-feira e quinta-feira. Ore com o seu grupo familiar, ore como essa igreja orou na casa de Maria, mãe de João Marcos, e você vai ver o céu descendo até a sua casa e se manifestando. Os anjos do Senhor vão descer até aí, e a glória do Senhor vai se manifestar, e as prisões espirituais serão quebradas. Diga amém. Em último lugar, sabe o que é crise? Você vai ver o que é crise agora, mais uma vez. Crise foi um grande apóstolo Paulo, com mais 276 pessoas, enfrentando uma terrível tempestade, com um navio à deriva durante 14 dias. 14 dias, diz, o Lucas registra, de escuridão, sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrela. 14 dias de tempestade, onde eles jogaram a carga fora, onde eles jogaram muita coisa fora para aliviar, mas não tinha, parece que não tinha saída. Eles estavam há 14 dias à deriva, debaixo de tempestade, de vento forte, de chuva forte. E sabe o que? Aí eles achavam que, o texto diz que desapareceu toda a esperança de salvamento, toda a esperança de salvação daqueles homens desapareceu deles. Mas tinha um homem lá no meio, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo se levanta e diz: senhores, bom ânimo, porque eu sirvo a Deus, e essa noite o seu anjo esteve comigo, e ele me disse que ninguém vai morrer, e eu creio que vai acontecer como me foi dito. Era uma tempestade terrível no meio do mar, 14 dias de tempestade, sem parar, o navio à deriva. Eles tinham perdido completamente o controle, mas o homem de Deus estava lá, liberando a palavra da bênção, liberando a palavra da vida. E aí Paulo ainda fez mais. Quando chega no 14º dia, ele pega um pão e fala: senhores, vocês precisam comer. Isso que eu estou enumerando, você pode ler em Atos capítulo 27, e eu estou me referindo do verso 13 até o verso 44, Atos 27, de 13 a 44, você pode conferir aí na sua casa. E Paulo pega o pão em parte, e eles também comeram, porque eles iam precisar nadar um pouco, porque o navio ia ficar encalhado. É o que Paulo estava dizendo, e assim aconteceu. E sabe o que foi milagre? O milagre foi que, mediante a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, todos foram salvos, ninguém morreu, porque Paulo disse: nem um fio de cabelo de vocês vai perder. Sabe, hoje eu estou aqui como homem de Deus, como profeta do Senhor nessa casa, para dizer: não importa a tempestade que esteja vindo, não importa o furacão que esteja vindo, não importa o que está acontecendo, você pode confiar no Senhor, porque Deus está no controle das maiores tempestades. O Deus que livrou Paulo e aqueles 276 homens que estavam naquele navio é o nosso Deus. Ele está com você. E sabe, antigamente até cantávamos um cântico lá atrás, há muitos anos, que dizia: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Se Jesus estiver no barco da sua vida, pode ter certeza, as tempestades virão, mas Ele estará com você. Você vai atravessar, e você vai transformar a maior tempestade da sua vida no seu grande milagre. E eu quero encorajar você hoje a fazer isso. Transforme a sua crise, transforme a sua tempestade, transforme o seu problema num grande milagre do Senhor.
pela fé. É possível atravessar toda essa crise que veio e tem muito mais coisa divulgada aí do que realmente precisamos ouvir. Muitas mensagens negativas, mas eu estou aqui com a mensagem de fé, uma mensagem da palavra de Deus, te mostrando como que os homens de Deus se levantaram no meio da crise, como que mulheres de Deus se levantaram. Assim eu enumerei rapidamente, correndo aqui por causa do nosso tempo, para dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe qual é a maior de todas as crises? É você viver na terra sem Jesus Cristo e morrer sem Jesus Cristo. Aí você será lançado no inferno por toda a eternidade, e assim você estará em crise eternamente. Então, se você não quer viver em crise eternamente, eu quero encorajar você agora mesmo. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Entregue o seu coração a Ele. Renda-se a Ele. Sabe de uma coisa? E aí, se você tiver que morrer, você vai habitar no céu por toda a eternidade. O céu nunca esteve em crise. O céu jamais terá qualquer crise. No céu não há lágrimas, não há pranto, não há nada disso. No céu não há morte, não há pecado, não há dor. No céu a glória é eterna. Então você precisa entregar o seu caminho a Jesus, confiar nele de todo o seu coração. Você precisa colocar a sua vida nas mãos dele, crer que ele está no controle, crer que ele vai transformar essa realidade, mas depende da sua atitude. Eu enumerei aqui hoje, nessas duas mensagens, 21 pontos, 21 realidades que Deus transformou, mas tudo houve uma atitude de alguém que ouviu a palavra, de alguém que recebeu a palavra, de alguém que, ao receber a palavra de Deus, foi usado e ousado pela fé de confiar que aquela realidade iria mudar. E agora é a sua vez. Isso foi dito para te encorajar. A igreja sempre atravessou esses momentos. Se você estudar a história da igreja, a igreja enfrentou perseguição desde Jerusalém, depois pelo Império Romano, depois pela igreja que se tornou estatal, depois ela passou pelo período da Inquisição, e depois ela passou por perseguições muito pesadas em todos os aspectos. A igreja enfrentou no período romano a arena dos leões, o Coliseu. Ela enfrentou tanto, os seus líderes sendo mortos na fogueira, sendo crucificados. Quando Nero tocou fogo em Roma e disse que eram os cristãos, alguns historiadores dizem que nos arredores de Roma faltou árvore para tanta crucificação que eles fizeram de cristãos. A igreja atravessou e venceu. A igreja atravessou a Idade Média, a Idade das Trevas, uma idade pesada, 1000 anos de trevas. A igreja passou pelo mover da reforma, pelo mover dos puritanos, pelo mover dos avivamentos, pelo mover dos milagres, pelo derramamento do Espírito Santo. Deus vem restaurando a igreja, Deus vem restaurando a igreja. A igreja atravessou todos esses momentos. A igreja na Europa e na Ásia, e também aqui na América Central, a igreja foi muito perseguida debaixo do comunismo. Não sei se você sabe, mas mais de 100 milhões de pessoas morreram. O comunismo é responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas, e uma grande parte das pessoas eram cristãos que morreram debaixo de perseguição. E a igreja venceu e está vencendo mais uma vez. E a igreja do Senhor tenha vencido as mais diferentes perseguições, as mais diferentes tribulações. Eu quero encorajar você, fica firme. A palavra de Deus que eu tenho para você é: permaneça, seja fiel até a morte. Isaías 41:10 diz: não tenha medo. Deus diz: não tenha medo, eu estou com você. E Ele diz: eu te guardo, eu te sustento com meu braço direito, eu te ajudo. Ele diz: eu te fortaleço. Ele: não tenha medo, eu estou contigo. Ele diz: a minha presença é com você, não se assombre, eu sou teu Deus. E Ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo. E mais, Ele diz: eu te sustento com a minha mão direita fiel. Deus vai te sustentar no meio dessa crise. Deus vai te sustentar nesses dias. Continue confiando no Senhor de todo o teu coração. Agora é a hora. Se você quer entregar seu caminho ao Senhor, sua vida a Jesus, aonde você está aí, na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira, se você está no hospital, ou aonde você estiver, levante-se
Nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Taigo, nosso pastor de jovens, a vir aqui orar com você. Ele vai vir orar e depois ele vai dar um recado para os jovens. Mas eu quero encorajar você. Você vai receber uma oração agora, mas levante-se se você quer entregar seu coração a Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Levante-se agora. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, mas os ouvidos do Senhor precisam ouvir a sua oração. Levante-se, feche seus olhos e comece a falar com Deus. Convide Ele para ser Senhor da sua casa. Pai, faça o que Jairo fez naquele dia. Mamãe, faça o que aquela mulher cananeia fez. É hora de orar pelo seu filho, pela sua filha que talvez está nas drogas, está no vício, está viciado em um álcool, coisa dessa forma. É hora de orar por libertação na sua casa. É hora de receber um milagre. Faça agora. Faça o que Paulo fez no meio da tempestade. Ele diz: ninguém vai morrer. Para de falar de morte, fale de vida. Pare de falar de coronavírus, fale da bênção de Deus. Pare, você tem que tomar todos os seus cuidados, é verdade, tem que ser prudente, mas fale da bênção, fale da proteção. Sabe por quê? Há poder nas suas palavras. Pelas suas palavras você pode atrair o favor de Deus sobre a sua casa agora mesmo. Libertação, cura, bênção, céus abertos, os anjos do Senhor ministrando aí. Ou você pode liberar a atuação de demônios. Faça um pacto agora de falar só o que é bom, só o que edifica, só o que constrói. Nada de crítica, nada de palavra negativa. Só fale aquilo que abençoa. Agora é hora de orar. Nosso pastor vai vir aqui. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Entrega aí. Vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos. Obrigado por esta palavra. E nós cremos no Senhor e na tua palavra, que é viva e eficaz sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E nós cremos em milagres. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos venham estar atentos à tua palavra e àquilo que o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Pai, porque nós cremos que acima de qualquer coisa, seja uma crise, seja algo que possa ser de obstáculo em nossa vida, nós cremos que o Senhor está à frente. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós, de nossas famílias. Pai, toca agora os seus filhos, toca cada casa nesta hora e nesta noite, que eles possam ser tocados. Traga o refrigério, traga o espírito de coragem, de alegria. E nós declaramos que esta semana será uma semana de milagres, de surpresas do céu para a vida dos teus filhos. E nós te louvamos e nos consagramos no Senhor, Pai. Obrigado por esta palavra. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus.